questão de evitar tunelizações. Estou de novo com o Roberto Cardoso, para variar, que é o nosso diretor de Pessoas e Culturas, e com a Regina, o prazer de voltar a falar com a gente aqui hoje. E a gente vai estar falando sobre essa questão de tunelização. Primeira coisa, Regina ou Roberto, me explica que diabo que é esse aí de tunelização. Você quer começar falando, Regina? Pode ser, pode ser. Boa noite, gente. Bom, tunelização é uma coisa que acontece quando a gente estimula aquela resposta de estresse que a gente tem visto aqui nas lives, né? Que, na verdade, a pupila, que é essa bolinha do nosso olho, quando a gente está com a resposta de estresse ativada, ela dilata. E aí, quando a pupila da gente dilata, a gente só consegue enxergar aquilo ali que está na nossa frente, como se formasse um túnel com a nossa visão. Então, essa visão periférica que normalmente a gente tem, né, do que está acontecendo aqui nas laterais, a gente perde. Isso tem uma função, porque essa resposta de estresse ela é ativada quando a gente está ameaçado, e a função dessa dilatação da pupila é que a gente consiga enxergar bem ali na nossa frente o que está nos ameaçando. Então, a tunelização, na verdade, é essa resposta da gente ter uma visão que é mais focada e perder um pouco dessa nossa visão periférica. Como é que isso acontece, Roberto? Posso contar uma história para exemplificar? Então, você está andando na rua, né? Um dia lindo, um sol maravilhoso, umas árvores bacanas, flores, passarinhos, tudo de lindo naquela rua, e você está observando tudo ali, né? Está naquele deleite do seu passeio, e você olha e vê um cachorro feroz correndo na sua direção. Naquele momento, você faz uma reação de alarme do estresse, desculpa, como a Regina explicou, e aí sua visão fica igual uma luneta, né? Igual um túnel, como a Regina descreveu. Para quê? Para você olhar só para aquilo ali, para você não se distrair com outras coisas, porque tem algo muito mais importante para o qual você tem que prestar atenção, que é algo que está te ameaçando a vida. Nessa hora, você só consegue olhar para o cachorro. Você não vai olhar para as flores, para o céu azul, para as árvores, para tudo que é maravilhoso, tudo que você estava vendo, aquilo ali você nem lembra mais que aquilo existe. E aí, isso é bom, isso salva a vida, só que isso tem um limite. Se você fizer uma reação exagerada, aí você não consegue ver, às vezes, até alguma solução, né? Tem alguém passando para te ajudar, tem alguém que abriu a porta da casa ao lado para você entrar correndo, tem uma árvore para você subir, tem um dono do cachorro que está do lado ali, que vai segurar o cachorro, que você não está nem percebendo. Então, você tuneliza de um jeito que você não enxerga mais nada. Então, é um remédio, mas, como dizia Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, esse remédio exagerado pode ser uma coisa que te prejudica. Aí nós temos a tunelização do ponto de vista ruim, né? É um neologismo, né? Chamamos muito mais visão em túnel. Nós que criamos esse neologismo, tunelização, para falar sobre esse assunto. Ô, Regina, o Roberto está cada dia mais poético nas nossas lives aqui, você está percebendo, né? Estou vendo. Isso é uma reação física ou é uma reação psicológica também? Ou é um pouco dos dois, Regina? É um pouco dos dois, né? A gente tem a reação física que realmente acontece com a nossa visão, mas a gente pode ter esse sequestro emocional também, quando esse período de estresse ele dura muito tempo. Então, as nossas emoções, a gente começa a enxergar só aquilo que está nos prejudicando e a gente não consegue ver soluções ao nosso redor, a gente consegue só ver o problema. Muitas vezes a nossa emoção ela fica direcionada só para o problema, a gente não consegue enxergar emoções positivas ou essas soluções mesmo que estariam ali bem próximos da gente, porque a gente deixa de ter essa visão panorâmica, né? A gente deixa de enxergar o problema como um todo e a gente fica enxergando uma coisa muito pontual que não nos permite ter, de repente, ali uma solução mais criativa, uma coisa mais pensada para aquele problema, né? Roberto, podemos dizer que o mundo está tunelizado no coronavírus nesse momento? Sem sombra de dúvida. Está tunelizado e você tuneliza, como a Regina falou, emocionalmente também, né? Você tem um problema sério, você só consegue pensar naquele problema, você não enxerga a solução.
a solução, eu acho que era o Einstein, né, Regina, que dizia que para resolver um problema você tem que olhar de um plano diferente de onde ele foi criado, de onde ele nasceu, né? Ou seja, como se tivesse que subir aí no mezanino e enxergar o problema panoramicamente, olhar para o contexto em geral. E é uma grande dificuldade, né? Porque a maioria das pessoas foca, tuneliza, que nem essa figurinha que está aparecendo ali, e não vê mais nada. Então, esse túnel, vamos imaginar que existam soluções, existam saídas, todas fora desse túnel. Mas hoje estamos bastante tunelizados. Tem pessoas que só conseguem pensar nisso, só conseguem falar disso, só conseguem sonhar com isso, só conseguem se preocupar com isso, e não conseguem enxergar nada de bom nessa história toda, muito menos alguma solução, Maurício. E como que a gente faz, né? Sendo num momento assim, você abre o grupo do WhatsApp, está lá o coronavírus, ou informação ou piada. Você liga a televisão, está lá o coronavírus, a exaustão. Aí a Organização Mundial de Saúde faz uma live a tal hora, o governador faz em outra, o ministro faz em outra, e não sei quem faz em outra. Como é que eu consigo, né? Ainda mais a maioria de nós preso dentro de casa, ampliar a visão para ver uma coisa diferente disso nesse momento? Uma das coisas que eu acho que até vocês conversaram numa live recentemente aqui é a gente fazer uma curadoria da informação. Então, a gente entender quais são as informações que realmente são relevantes, onde a gente vai buscar essa informação e limitar o número de informação a que a gente se expõe todos os dias. Outra coisa, eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim, está com um problema ali para resolver e você não consegue, pensa sobre ele, não consegue. Aí a hora que você resolve ir tomar banho, põe uma música, tá ali lavando o cabelo sem pensar no problema, tchum, a solução vem. Então, muitas vezes é quando a gente se distancia do problema que vem. Isso a gente pode fazer através de atividades de lazer. Então, procurar limitar um horário de trabalho quando a gente está em casa, porque senão a gente vai se embananando aí sem horário de lazer e de trabalho, e ter esses momentos de relaxamento, de lazer. Esses momentos trazem para a gente uma perspectiva diferente da situação, né, doutor Roberto? Eu acho que, para mim, isso é o que tem ajudado bastante. Sim, sim. Esse primeiro aspecto, né, a gente pode chamar também de ignorância seletiva, né? Você precisa cultivar uma ignorância seletiva. Tem coisa que é melhor você não saber. Às vezes me perguntam, você já sabe? Você me pergunta assim, eu preciso saber? A pessoa fala, não, precisar não precisa. Eu falo, então não me conta que eu já sei de coisa demais. Então, às vezes, a gente precisa cultivar essa chamada a ignorância seletiva. É algo que ajuda a gente também, né? Um outro aspecto também eu falei, acho que ontem, né, estar presente, estar naquele momento que você está. O que vai acontecer com você nos próximos 40 minutos? Provavelmente você não vai ter nada grave acontecendo com você nos próximos 30 ou 40 minutos. Então, viva, esteja presente nesses 30 ou 40 minutos, veja o que você tiver que ver, toque o que você tiver que tocar, prove o que você tiver que provar, e aí esteja presente. E esta presença, ela também te tira da tunelização. O que a tunelização emocional, diferente da história do cachorro, era uma tunelização de algo que não aconteceu. Você tuneliza por um problema que não é um risco de vida iminente. Então, você, às vezes, precisa fazer isso. Também fazendo pausas, já conversamos sobre isso em outra live, qualquer que seja a pausa, respiração, meditação, um bom livro. E uma outra coisa interessante é você ter compaixão, ajudar pessoas. Você sabe que uma coisa que melhora muito seu estado nesse momento é ajudar pessoas? Ajude este, ajude aquele, pense em quem está precisando de uma força. Isso te ajuda a atravessar essa crise, porque quando nós ajudamos pessoas, a gente vai além da nossa preocupação, a gente vai além de nós mesmos. E quando a gente sai de nós mesmos um pouquinho, a gente sai do túnel também. E como é que eu ajudo pessoas nesse momento, Regina, que eu estou aqui preso dentro de casa, né? Preocupado com o que vai vir aí pela frente da situação, não só da saúde, mas financeira. O que a gente pode fazer, assim, que pequenos gestos não grandiosos que podem fazer a gente ajudar as outras pessoas?
o que é comum acontecer quando a gente ouve alguém que está com um problema, alguém vai dividir um problema ou uma angústia com a gente, é que a gente sempre quer dar uma solução. A gente quer ajudar, a gente quer falar, a gente quer encontrar uma solução para aquilo ali. E muitas vezes apenas o que a pessoa precisa é ser ouvida, né? Então, acho que uma maneira bem legal da gente ajudar as pessoas quando a gente liga para alguém ou faz uma chamada de vídeo, é você ouvir o que a pessoa está te contando sem você ficar naquela angústia de querer dar uma solução para ela. Quando a gente fala sobre o nosso problema, a gente já está refletindo sobre ele. E muitas vezes, a partir da nossa própria fala, a gente encontra ali uma série de soluções. Então, eu acho que essa qualidade de ouvir, prestando atenção de fato no que a pessoa está falando, é uma grande ajuda que a gente pode dar nesse momento, né? Sem querer estar tão fazendo as coisas, mas mais acolhendo, ouvindo e entendendo que as pessoas têm reações diferentes, que muitas vezes a reação que eu tenho é diferente da reação da minha mãe, e nem por isso eu preciso ser agressiva e brigar com ela, eu posso só ouvir e estar ali com ela, né? Não fisicamente junto, mas estar ali dando o apoio que ela precisa. E, Roberto, pensando nisso aqui agora que vocês estão falando, se tiver um tempo vago, que muita gente está com tempo vago, é hora de ligar para aqueles amigos que a gente não vê há muito tempo para perguntar como é que estão e bater um papo, além da gente sair do túnel, estar ajudando alguém, pode ser isso, uma dica? Perfeito, sim, perfeito. Acho até que tem uma live que vai ser bem sobre isso, né? Cultivando os relacionamentos enquanto está no isolamento. Porque quando você liga para o seu amigo, ele se sente lembrado, você se sente lembrado, você se sente muito bem, né? Ajudando pessoas com detalhes, ajudando aquela instituição que pode estar em dificuldade, ou dividindo alguma coisa. Eu tenho 5 garrafas de álcool em gel, meu vizinho não tem nenhuma. Puxa vida, pô, dá uma garrafa para o seu vizinho. Vamos trocar, vamos aproveitar isso para trazer um novo sentido, uma nova ordem nas nossas vidas. Porque 2 coisas vão acontecer. Ou você vai ficar pior ainda, ou você vai ficar melhor. Ninguém vai sair neutro dessa crise. Ou vai sair melhor, ou vai sair pior. Porque a crise ela tem esse poder de mudar. E também, Maurício, a gratidão, né? A vida tem muita coisa boa, muita coisa legal. Você ter a gratidão, ficar se lembrando do que é bom, é uma coisa legal. E também trocar essa gratidão com as outras pessoas. Tem um trabalho, Maurício, fizeram interessante que colocaram uma pessoa para ligar para alguém que tinha ajudado muito ela na vida e agradecer. Uma pessoa que ela não via há algum tempo. E esses voluntários ligaram e agradeceram. E eles foram monitorados durante o agradecimento, e a pessoa que recebeu o agradecimento do outro lado da linha também. E as pessoas que receberam o agradecimento do voluntário, elas melhoraram vários parâmetros fisiológicos durante aquele momento, né? Durante a experiência. Mas o resultado em quem agradeceu foi o dobro, foi muito melhor, foi 2 vezes melhor. O que significa que gratidão ela é altamente, altamente terapêutica. É um processo de terapia. Então, gratidão é uma forma de se resolver isso também. E também olhar para dentro, né? Começar a olhar para dentro, porque o primeiro ponto de você resolver alguma coisa é perceber que ela está ali. Perceber a tunelização. Bom, Roberto, antes de eu fazer uma pergunta que chegou aqui da Vanessa, eu só queria te lembrar que você está com muita garrafa de vinho, depois você pode fazer umas doações para o amiguinho que tem menos, tá? Regina, Tá bom, a Vanessa colocou aqui o seguinte: aproveitar esse momento para separar itens para doação, pegar seu armário que você não olha para ele há muito tempo, ver o que você não usa e separar para doação. É uma boa dica nesse momento também? Com certeza. Inclusive porque quando a gente organiza o ambiente, né, o ambiente da casa, o armário que está desorganizado, isso dá para a gente um senso de organização interna também. Então, aquelas emoções que estão todas ali bagunçadas, elas começam a se organizar. Então, é um excelente momento de organizar a casa, ver se está em bom estado para ação, né? Porque nem tudo que a gente tem vai ter condição de ser doado. Então, acho que esse é um momento excelente. Outra coisa simples que a gente pode fazer é, de repente, ver se no seu prédio tem alguém que não tem um suporte, de repente um idoso que mora sozinho,
E se oferecer, ó, tô indo no mercado, precisa de alguma coisa, né? Essas atitudes simples do dia a dia que ajudam bastante, que nos colocam aí nessa parceria com quem está precisando mais nesse momento. Mais alguma ideia, doutor Roberto? Fácil de fazer, que a gente pode passar para o pessoal aí? Olha, eu acho que, como eu falei, é olhar para dentro, né? Olhar atitudes, pensamentos, perceber se você tem a visão do todo ou tá ali tunelizado. O que você tem para agradecer? Que coisas boas você pode fazer no isolamento? Se você está crescendo ou está piorando, porque ou você está melhorando ou você está melhorando. Se você é chato, ou você está ficando mais chato ou menos chato. Se você é medroso, apavorado, ou você está ficando mais apavorado ou menos apavorado. Depende de como você lida com os fatos. A gente falou isso ontem, né? Sobre como a gente lida com os fatos. Então, isso é interessante, olhar para dentro algumas vezes por dia, e isso ajuda bastante, isso ajuda muito, porque é preciso sair do túnel, é preciso sair desse túnel. Esse túnel, ele pode, não vai te salvar da morte, como salvaria do cão feroz, naquele momento, mas ele pode significar uma morte emocional transitória. Você pode estar fora do contato com você mesmo, com seu verdadeiro eu por algum tempo, e isso é a pior das mortes, quando você está vivo sem contato com a tua alma. Nossa Senhora, a profundidade agora foi gigante, né, Regina? E Maurício, eu acho que uma coisa que pode ajudar também, não é tão filosófico que nem o Dr. Roberto, porque eu ainda tenho muito caminho para chegar nessa profundidade dele, mas tem uma técnica simples que ajuda a gente sair desse sequestro emocional, dessa tunelização emocional, que é uma técnica do 5, 4, 3, 2, 1. Então é assim, ó, são 5 coisas que você consegue ver ao seu redor, quando você perceber que você está ficando, né, nesse sequestro, nessa ansiedade. Então, 5 coisas. Cores, texturas, formas. Nomeia 5 coisas que você está vendo ao seu redor. Também 4 coisas que você consegue sentir. Então, de repente, a sensação da roupa na pele, a sensação do ar na pele, pode passar a mão em alguma superfície, sentir essa textura da superfície. Aí você vai perceber 3 coisas que você consegue ouvir. 3 sons do ambiente, sons diferentes. 2 coisas que você consegue cheirar, 2 cheiros que estão perto de você. Então, de repente, o cheiro de uma flor, o cheiro do café, enfim, o cheiro da fumaça, eventualmente. E uma coisa que você consegue sentir o gosto. A gente vai pensar em usar os nossos 5 sentidos, né, nessa continha, 5, 4, 3, 2, 1. Isso faz a gente sair dessa sequência de pensamentos negativos, emoções ruins, e traz a gente de volta aqui para a situação do agora, e aí a gente consegue ter esse olhar mais abrangente, solucionar mais problemas. Então, me ajuda a lembrar. 5, posso ver. Eu anotei aqui. Então, vamos lá. Ver 5 coisas. Ver 5 coisas. Sentir 4 coisas. Ouvir 3 coisas. Cheirar 2 coisas. E perceber o gosto de uma coisa. Isso aí. Faz o dever de casa direito, né? Eu tentando puxar pela memória, ele anotou. É sempre assim. E eu acho que isso deve funcionar bastante, né? Eu nunca tentei, não, Regina. Eu acho que prometo tentar no próximo momento em que eu me sentir assim tão bagunçado, igual está nesses dias. Roberto, últimos pensamentos, que já estamos chegando nos nossos 20 minutos. Você fala que eu sempre quero acabar logo com as lives, mas é porque eu sou... meu papel é esse mesmo, manter o tempo. O último pensamento poético do dia, por favor. Acredito, Maurício, que no túnel não existe aprendizado. Se você quer um aprendizado, você precisa sair desse túnel. No túnel não existe crescimento. Para crescer, você tem que sair dele. No túnel não existe vida, porque vida é a capacidade de perceber tudo
que está em contato com você. Portanto, você precisa sair dessa tunelização, utilizar todas as coisas que a gente falou aqui, um monte de coisa. Falamos de gratidão, de percepção, de ajudar pessoas, dos truques, 5 truques que a Regina nos ensinou. Falamos de olhar para dentro, de tentar tomar consciência e, dessa maneira, conseguir se perceber. Quando você conseguir perceber que você está no túnel e que também está fora dele, aí você começou a viver. O túnel não vai sumir, mas ele vai ser parte da sua vida e não toda a sua vida, porque quando o túnel for toda a sua vida, ele está te conduzindo, na verdade, para a ausência de uma vida real, a ausência de uma vida emocional verdadeira. Regina, últimas considerações depois de mais essa poesia, né, do Roberto aí. Agora eu fiquei até sem palavras, né? Não, mas eu acho que é isso, é a gente perceber essas situações, a gente também entender que é normal a gente passar por isso, mas que a gente não pode ficar preso nisso, então é normal se perceber nessa situação, mas a gente precisa utilizar recursos para conseguir sair dela, né? E a gente tentar, na medida do possível, ir utilizando esses recursos ao longo do dia e não deixar para usá-los quando a gente já está se sentindo muito assoberbado, né? E a gente tentando minimizar esses efeitos antes que eles estejam de tal tamanho que seja mais difícil de controlá-los. Eu acho que, pelo menos, né, para pessoas menos iluminadas, né, do que vocês, como eu, assim, às vezes a gente não consegue nem perceber o túnel, né? E esse primeiro passo de perceber que existe esse tal de túnel, né, que a luz no fim do túnel pode ser um trem vindo em nossa direção e que a gente tem que sair do túnel, eu acho que pode ser um bom começo. E eu adorei todas as dicas. Eu a cada dia aprendo mais com vocês aqui. Espero que o pessoal que está vendo a gente também consiga ter os mesmos insights que eu estou tendo. Convite aberto novamente para as próximas conversas, Regina. Roberto, até amanhã. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.